Eita, olha só. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Estou saindo aqui justamente do carvão que foi soterrado. Isso aí, porque esse é o assunto principal dessa aula de hoje. Como que vocês estão? Eu espero que bem. Na verdade, hoje nós vamos fazer uma revisão das atividades que eu deixei de tarefa para vocês nas páginas 340 e 341, tá bom? Com prazo para quinta-feira, hein, seus cabeçudos? Não se esqueçam, pouca gente me enviou lá no Classroom, hein? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar por meio de imagens, como vocês viram agora no início, né? É, cada uma dessas atividades e explicar mais ou menos o que eu queria em cada uma delas. Ixi, passou a câmera aqui. Em cada uma delas, tá bom? Então, obviamente, é muito importante que vocês façam as respostas de vocês, que vocês deixem aí na apostila as respostas de vocês, para vocês estimularem, né, essa habilidade de colocar o que vocês estão pensando no papel, no caderno, na apostila, que seja. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui algumas dicas, né? Colocar aí a minha resposta ou algumas dicas sobre o que eu gostaria, o que eu pensaria, né, como resposta correta em cada uma delas. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos para a apostila aí na tela. Então, bora para o exercício 9 da página 340. 340? Isso, 340. Vamos ler e vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso. O carvão mineral e o petróleo são combustíveis de origem fóssil. Combustíveis fósseis. Vamos lembrar o que são combustíveis fósseis, hein? Muito utilizados em todo o mundo. Sobre o assunto, assinale as alternativas corretas. Muito bem. Carvão mineral e petróleo, vocês têm esse esqueminha aí no caderno de vocês, né? Ele é basicamente um produto, um fruto, né, de matéria orgânica, ou seja, de matéria que formava seres vivos, como por exemplo animais e vegetais, né, que por algum motivo aí, provavelmente, né, muitas vezes aí por conta de um soterramento, houve uma pressão muito grande em cima dessa floresta, né, ou desse aglomerado aí de seres vivos, e essa pressão, né, lógico, com todo mundo já morto, né, porque a pressão já impede a sobrevivência de qualquer coisa lá. Então, essa pressão em cima dessa matéria, né, fez com que tudo isso se condensasse, ficasse bem juntinho, bem esmagado, bem pressionado, formando o petróleo e formando o carvão mineral. Ó, vou colocar aquele esqueminha que eu usei para fazer a introdução, né, mais ou menos uma introdução, para a gente tentar lembrar aí esse esquema. E se você aí tiver com bastante disposição, pega aí o caderno e dá uma olhada nesse esqueminha que nós fizemos aí sobre a formação do petróleo que vocês têm, tá? E aqui está o esquema que eu falei para vocês, né? Bom, aqui é a matéria orgânica, né? Por exemplo, aqui eles deram um exemplo de um pântano, né? Uma região pantanosa, uma área, né, úmida. Nossa, qual que é a palavra que eu queria falar? Ah, lembrei. Uma área alagada, né? E essa área alagada aí, ela, por algum motivo aí, houve um soterramento, ou seja, muita terra acabou desbarrancando, né? Ou ficando em cima de todos esses seres vivos, né? E quando esse soterramento é leve, a gente forma um tipo de carvão de baixa qualidade, carvão mineral de baixa qualidade, que é o lignito, tá? Mas não se preocupem com esses nomes. Quando tem muita terra em cima desse material, a gente forma um carvão mineral de qualidade média, que a gente chama de hulha. E o melhor de todos e o mais raro é o antracito, né? Quando toda essa matéria orgânica foi soterrada com muita quantidade de terra e o peso, né? A gente fala peso, né? Essa pressão causada pela terra que está em cima de todo esse material forma um carvão de altíssima, né? Proveniente da altíssima pressão, que é o antracito, que por que eu falo que é boa qualidade, né? A melhor qualidade, o antracito é o carvão de ótima qualidade.
porque ele consegue produzir muita energia quando queimado, né? Quando ele entra em combustão, ele libera muita energia. Bom, então, dessa forma a gente forma o carvão mineral e também, por mais ou menos, né, parecido aí com esse processo, a gente forma também o petróleo. A gente não, né? A natureza acaba formando aí o petróleo, tá? Então é o soterramento e a pressão de matéria orgânica, ou seja, matéria que era formada, né, que formava seres vivos há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Tá? Estou falando rapidinho porque nós tivemos 2 aulas sobre isso, né? A gente discutiu bastante em sala de aula, os alunos que estavam em sala de aula, os alunos que estavam em casa, né, vendo a transmissão. E então vamos, né, com base nisso, vamos finalmente fazer o exercício 9. Então vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso nessa bagaça aqui. Vamos lá. Deixa eu ficar pequenininho aqui, ó. Aí eu coloco a minha webcam do lado aqui, ó, entendeu? Do que eu for falando, que aí eu aponto, ó. Isso aqui é tecnologia, rapaz. Então é o seguinte, o carvão mineral é produzido nas indústrias. Não! Ele é produzido, como diz o pagode, né? Naturalmente. Como que ele é produzido naturalmente? Através de pressão, né? Altas pressões em cima de substâncias, né? Que a gente chama de matéria orgânica que formavam seres vivos anteriormente. Então, não é produzido nas indústrias, tá bom? É produzido naturalmente. Não consigo mudar o texto aqui, que coisa, não? Prontinho. Então, gente, ó, eu vou colocar diferentes cores aí. Vou colocar meio vermelho escuro aqui para as falsas e um azul escuro para as verdadeiras, só para fazer um contraste. Mas se vocês quiserem escrever aí, colocar aí as respostas com lápis normal de grafite, né? Fiquem à vontade, tá? Eu faço essas palhaçadas aí só para o negócio ficar mais atrativo. Mas não se preocupem quanto a isso. Podem usar uma caneta de uma cor só, ou se não, um lápis, tá bom? Então vamos lá, vamos para a segunda afirmativa. Vamos ver se é verdadeira ou se é falsa, né? Vamos lá. Petróleo e carvão mineral são recursos naturais não renováveis. O que significa esse termo aqui, ó, não renováveis? Que não se renova? Obviamente, né? Deixa eu até aumentar aqui o tamanho da minha imagem para explicar melhor para vocês. Bom, é muito simples, muito simples. Imagine que nós temos recursos na natureza, né? Cada um tem uma função. Nós temos recursos que produzem energia, ou seja, que são matéria, são fontes de energia, ou seja, a gente manipula esses recursos para transformar esses recursos em energia elétrica, né? Por exemplo. E isso faz com que a gente tenha energia elétrica nas casas, nas indústrias, né? O que movimenta realmente a economia no caso, né? Ou senão nós queimamos esse recurso, como por exemplo gasolina, né? Óleo diesel, que são provenientes do petróleo, né? Nós queimamos isso nos motores dos carros, por exemplo, né? Também é uma forma de se imaginar. Então, esses recursos que podem ser utilizados para a produção de energia elétrica, né, eles podem ser renováveis ou não renováveis. O que significa? Quer dizer que os renováveis, você pode usar à vontade, que ele não vai deixar de existir, ele não vai acabar só pelo fato de você estar usando. Exemplo de recursos renováveis: energia eólica, energia solar, né, que são formas de você produzir energia. Por exemplo, energia eólica. Tem aqueles ventiladorzão, já viu? Aqueles catavento branco gigante. Esses daqui, ó, que nós chamamos de aerogeradores, né? Esses daqui, ó, que estão... Nossa, tá muito ruim essa imagem, né? Mas enfim, são esses daqui que estão na tela, né? Aerogeradores. Ou se não, aquelas placas de energia solar que transforma, né, energia solar, a luz solar, em energia elétrica, né? Tem muitas casas que estão começando a ter esse tipo de placas, né, de energia solar. São tanto quanto caras, né? Só que elas valem a pena a longo prazo. Então, é o seguinte, você está usando, por exemplo, né, nesse caso aqui, a energia do sol, né? Ou no outro caso,
os ventos. Tem também a energia maremotriz, que pega o movimento das ondas dos oceanos, né, das ondas do mar, para produzir energia também. Tem a energia hidrelétrica, que é muito usada no Brasil, que apesar de, né, na sua construção, gerar um impacto ambiental gigantesco, ela usa o movimento das águas, né, através da gravidade mesmo, a água passando pelos rios, né, então esse movimento gira uma turbina e ajuda na produção de energia elétrica. Todas essas formas aí de produção de energia, não importa o quanto você usa, você pode usar a energia do sol à vontade, que ela não vai acabar por conta disso. Você pode usar a energia do movimento dos ventos também à vontade, que os ventos não vão deixar de existir por conta disso. Quer dizer que, naturalmente, esse tipo de energia, esse tipo de fonte de energia se renova, tá? Ela sempre está sendo renovada. Beleza? Então, é basicamente isso, né? Fontes de energia renováveis são aquelas que você pode usar à vontade que não vai acabar. Agora, vamos pensar no carvão mineral, né? Toda vez que eu aperto um botão aqui, aparece um negócio aqui para imprimir. Desculpa aí, gente. Vamos pensar aqui no carvão mineral, né? Quanto tempo demorou para isso daqui acontecer? Nossa, 60 milhões de anos, 80 milhões de anos, 100 milhões de anos, que seja. Muitos milhões de anos, né? Muito antes aí do ser humano pensar em existir, né? Então, quando a gente usa demais esse tipo de energia, quando a gente, por exemplo, usa demais o carvão mineral para a produção de energia, para aquecer as caldeiras lá e produzir energia elétrica, depois, daqui a alguns anos, a gente vai ver sobre isso, né? Produção de energia elétrica nas usinas. Acho que ano que vem vocês vão ver isso. Quando a gente faz isso, né? A gente pode acabar com aquele material, porque ele demora muito para ser formado. Então a gente não respeita, né, o tempo que demora para ele ser formado na natureza e a gente pode acabar com ele. Então o carvão, o petróleo são exemplos aí de recursos não renováveis. Se a gente usar demais, eles podem acabar. Mas, felizmente ou infelizmente, né, porque a gente acaba usando esse tipo de recurso que produzem muita poluição, carvão mineral e petróleo, quando fala, está acabando, vai acabar, e acham uma jazida gigantesca e não acaba. Então, petróleo, provavelmente, nós não vamos ver, nem eu, nem vocês vamos ver ele ficando escasso ou acabando, tá? Então vamos lá, vamos voltar, porque eu já falei demais, já estamos em 13 minutos de vídeo. Então, petróleo e gás natural, gás natural também, né? Mas petróleo e carvão mineral são recursos naturais não renováveis? Certo, eles não são renováveis, tá certinho. E agora, olha aqui em cima, ó. E agora vamos para a D. Muito bem, muito bem. Então vamos ler a D. O petróleo é extraído de lençóis freáticos encontrados no cume de montanhas de grandes altitudes. Cume é o topo da montanha, né? Gente, como que... Me explica. Como que a gente vai tirar o petróleo do lençol freático, que lençol freático é água subterrânea, né? Encontrado no topo das montanhas. Não, né, gente? Primeiro que os lençóis freáticos eles ficam lá embaixo. Segundo que nós não encontramos petróleo nos lençóis freáticos. A gente encontra água nos lençóis freáticos, tá? Petróleo, ele tá lá embaixo, tá? Tá lá embaixo. Ele tá numa profundidade muito grande. Porque para ele ser formado, lembrando aí, mais uma vez, né? Precisa ter um soterramento. Então, toda essa terra fica em cima desse petróleo, então ele fica, consequentemente, lá embaixo, né? Então, o petróleo ele não é extraído de lençóis freáticos. Nossa, eu pulei a C, né? Eu fui direto para D, mas tudo bem. A D, ela é falsa, tá? O petróleo ele é achado em regiões muito profundas da crosta terrestre, né? Então vamos voltar para a C, né? Combustíveis como gasolina, óleo diesel e querosene são produtos extraídos do carvão mineral. Verdade. Gasolina, que é usado nos carros, né? Óleo diesel, que é usado em alguns veículos, como veículos grandes, né? Caminhonetes e caminhões, né?
e aqueles veículos usados em construções. Querosene, né, que é o querosene de aviação, no caso, que seria o combustível aí de aviões, helicópteros. São produzidos e extraídos do carvão mineral? Não, vixe, eu não li a última palavra. Não são extraídos do carvão mineral. São derivados do petróleo. Então, essa, galera, desculpa aí, acabei errando, viu? Essa aqui é falsa. Isso daqui é falsa. Não vou cortar isso daqui. Eu vou deixar com os errinhos também, porque é isso que dá aquela natureza, né, de coisa feita com carinho, né, feita com muito zelo. Então, combustíveis como gasolina, óleo diesel e querosene são extraídos do carvão mineral. Não, são extraídos do petróleo. Na verdade, são derivados do petróleo. A gente vai ver isso nesse ano, tá? Como que os derivados do petróleo são produzidos das indústrias. Vamos para a E. E de elefante. Recursos naturais, como o petróleo e o carvão mineral, podem acabar um dia e levar milhões de anos para serem repostos na natureza. Verdade. Isso pode acontecer. Lembro que meu pai fala que quando ele estava no ensino fundamental, que na época era ginásio, né? Se chamava de ginásio, eu acho. Já se falava que o petróleo ia acabar naquela época, década de 70. Então imagina, né? Nós estamos aí 50 anos depois, né? 2021, mais de 50 anos depois, ainda se fala que o petróleo vai acabar. E eu acho que não vai acabar não, porque a gente está encontrando muitas jazidas aí. Então fiquem tranquilos. O petróleo ele também é utilizado para produção de plástico, né? Esse fio aqui, esse headphone, né? Essa webcam aqui, né? Tudo é derivado do petróleo hoje em dia, né? Nós dependemos muito deles, não só dele, né? Do petróleo, não só para combustíveis, mas também para muitos produtos aí. Tudo que é derivado, tudo que tem plástico tem petróleo, né? Basicamente. Então, imagina. Vamos então para o Exercise 10. Olha só, exercício 10. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar minha câmera aqui. Tudo bem. Aumentar um pouquinho para vocês me verem melhor. Então é o seguinte. Vamos ler. Oh, insira seu texto? Não, não quero inserir texto, não. Aí. Graças ao estudo dos fósseis, temos hoje noção de como eram e como se comportavam os seres vivos que habitavam o nosso planeta há milhões de anos. Há 65 milhões ou antes, né? De anos. Retomando o que você aprendeu sobre o assunto, responda as questões. O que são fósseis? Basicamente, né, gente? São restos de seres vivos, né? Podem ser animais, podem ser plantas, podem ser algas, né? Qualquer ser vivo. Ou se não, a impressão deles, né? Tipo um carimbo deles que estiveram lá em algum momento, né? E esses fósseis eles foram gerados em rochas sedimentares que os conservaram. Então, é um processo de mineralização, né, desse resto de seres vivos, tá bom? Então, vamos responder aí a questão. Vamos colocar aí nessa única linha, né? Podia colocar umas 3 linhas pelo menos, né? Vamos colocar nessa única linha aí, de forma bem resumida, o que são fósseis. Então, basicamente, os fósseis são vestígios de seres vivos conservados por meio de processos naturais, tá? E esses processos geralmente acontecem em rochas sedimentares. E do que a maioria desses fósseis são formados? Né? A maioria desses fósseis são formados por ossos, conchas, galhos, né? Troncos de árvores, no caso, né? Às vezes algumas folhas. Sementes também são muitas vezes encontradas de plantas muito antigas, tá? Então, qual que é a semelhança de todos esses materiais aí, né? A semelhança de todos esses materiais é a de que eles são basicamente partes, né, estruturas muito duras, muito rígidas, ou seja, estruturas muito resistentes. Então, as estruturas mais rígidas, mais resistentes dos seres vivos são mais fáceis de conservar, né? Então, imagina um animal, né, que tem ossos, músculos, órgãos, né,
órgãos, eles são todos moles, né? Os músculos também, 70% dos músculos são feitos de água, né? Então, quando um animal morre, a maior parte aí do que é conservado dele, né, são os ossos, que é a parte mais rígida e mais resistente, tá bom? Então, conchas, né, que são muito rígidas, ossos que são rígidos também, né? Madeira também é muito conservada, sementes também são muito conservados, tá? Às vezes um fruto, uma folha de uma planta, né? Às vezes a pele de um animal também pode ser conservada, dependendo do processo de preservação natural que aconteceu, né? E por aí vai. Então, vamos responder a B. Bom, então ficou assim. A maioria dos fósseis é formada por estruturas rígidas dos seres vivos que se depositaram lá, como por exemplo ossos, conchas, sementes, troncos e galhos. Em vez de lá, vamos escrever aqui, ó, se depositaram no local. Eu acho que fica um pouco melhor. Aí, acho assim fica melhor. Muito bem, gente, muito bem. Então vamos nesse ritmo aí sensacional, vamos para o exercício 11. A fossilização de um ser vivo ou de suas partes é um processo extremamente lento, que compreende várias etapas e pode ocorrer de diversas formas. Sobre esse assunto, associa a segunda coluna à primeira. Isso aqui foi citado muito rapidinho, tá? Nas nossas aulas, tá? Bem rápido mesmo. Foi hoje, acho que eu só citei, na verdade. O processo de mineralização, gente, é o mais comum. É quando o que tem no osso do bicho é substituído por minerais do solo, tá? Então, por exemplo, os sais de cálcio, os sais de fósforo, não é o fósforo que a gente risca, é o fósforo elemento químico, né? Os sais de cálcio, os sais de fósforo, eles saem do osso e no lugar desses sais de cálcio e sais de fósforo entram os minerais que estão naquela rocha, que estão naqueles sedimentos, tá? Então a letra A aqui seria: minerais penetram ossos que ficam petrificados. Então os fósseis, né, que passam pelo processo de mineralização, eles nem são considerados mais ossos, né? Eles são na verdade rochas porque passaram, né, a ter minerais em vez do que realmente tinha naquele osso, né? Em formato, né, com o formato daquele osso antigo. Basicamente isso. Não sei se ficou difícil de compreender. Mas basicamente o que fazia parte daquele osso saiu e entraram os minerais do solo, tá? Então essa é a letra A. Moldagem, como diz o nome, né? É o molde, é um carimbo, é uma marca, é uma pegada de um ser vivo que ficou numa rocha. Não deixa de ser um fóssil, né? Um fóssil não é uma evidência de que aquele animal ou que aquele ser vivo esteve lá? Então, se for, por exemplo, uma carimbada, né? Uma marca de uma pegada, também pode ser. E por último, a moldagem. Seria a preservação de partes ou de todo o organismo. Todo o organismo acaba ficando conservadinho lá. Isso é muito raro, né? Ainda mais de organismos muito antigos. Mas pode acontecer também. Isso acontece principalmente com mamíferos, né? Que são mais recentes, né? Ou até mesmo esses mamíferos quando eles são encontrados em regiões muito frias. Então ele fica como se fosse num freezer, né? E se conserva por mais tempo. Então vamos lá, 12, né? De que forma os achados fósseis de animais pré-históricos contribuíram para a aceitação da teoria da deriva continental? Isso nós fizemos um exercício, acho que em sala de aula, né? Eu acho que nós acabamos fazendo. Que é o seguinte, né? Então é o seguinte, galera, ó. Olha esse esquema muito legal que eu achei no blog do professor Clebinho. É o nome do blog. Então tem que dar os devidos créditos aí, né? Imagine. Eita. Aí. Imagine que em certo momento, né? Os continentes eles estavam todos juntos, tá? E formando uma única placa uma única massa continental chamada Pangeia. E esses continentes, por meio, né, por conta das placas tectônicas, eles acabaram se soltando, né? Eles acabaram se quebrando e acabaram
se separando, se separando. Esses pedaços acabaram se separando. Nossa, fiquei todo dei uma travada boa aqui. Então eles acabaram se separando e nós encontramos fósseis idênticos aqui desse bichinho aqui nessa área em laranja, na América do Sul e na África, né? Desse réptil aqui na região sul da África, né? África do Sul, e na parte aí da Argentina, né? Da América do Sul. Né? Temos essa planta aqui, ó, que é o Glossopteris, que é encontrado em toda essa faixa aqui da Antártica, na Austrália, né? Na África e também aqui na América do Sul. Nós temos um fóssil também de um réptil terrestre, aqui, que é o vermelhinho, né? Na África, na Índia e na Antártica também, né? Isso mostra, gente, que em algum momento os continentes estiveram assim. Se a gente encontra um bicho, tanto na Argentina quanto na África do Sul, que são em continentes diferentes e são exatamente o mesmo bicho, não exatamente o mesmo, né? Mas indivíduos da mesma espécie, né? Exatamente da mesma espécie, em diferentes continentes, quer dizer que esses continentes um dia estiveram juntos, porque esse bicho aqui, ele é de água doce, ó. Dulce aquícola, ele vivia em água doce, ou seja, ele vivia em rios, riachos, lagos, tá? Ele não nadava no mar, então não tem como ele nadar uma distância aí de centenas de quilômetros, né, até chegar no outro continente. Então, quer dizer, ou até mesmo esse réptil terrestre que nem nadava, né, que é encontrado na América do Sul e também na África. Como que você vai explicar um negócio desse, né? Vai explicar que esses dois continentes eram um só em algum momento. E aí depois eles se separaram e aí nós encontramos esse mesmo fóssil nesses diferentes continentes, na América do Sul e na África, tá bom? Então, ó, por exemplo, lembra desse bicho aqui, ó, que é encontrado aqui na América do Sul, né? Nessa região aqui do Brasil, nós estamos mais ou menos aqui, ó, né? Nessa região aqui do Brasil e também na África. E agora olha aqui, né? Desculpa aí essa marca d'água horrível, né? Mas foi a melhor imagem que eu achei. Aqui está o Brasil, aqui está a África. A gente encontra o bicho aqui e encontra o bicho aqui. E o bicho era terrestre, né? Indivíduos da mesma espécie. Então quer dizer que esses dois continentes estavam juntos um dia, como nós vemos aqui, né? Por isso que nós encontramos esse fóssil, né, nesses dois continentes. Beleza? Então vamos voltar aqui para o exercício 12. Como que fósseis, né, eles podem ajudar e contribuir para aceitar, para colaborar com a teoria da deriva continental. O que é a teoria da deriva continental? É a teoria de que tudo estava junto, né? Todos os continentes estavam juntos no mesma massa continental em algum momento e agora, né, ou com o tempo, eles se separaram. Então, quando encontramos indivíduos da mesma espécie em diferentes continentes, significa que essas massas de terra estiveram juntas anteriormente, o que contribui com a teoria da deriva continental. Basicamente foi isso que eu expliquei para vocês agora mesmo, não é mesmo? Muito bem. Ficou um pontinho aqui em cima do N, por quê? Pronto, agora sim. Então, beleza, gente. Vamos para o exercício 13. Para uma demonstração na Feira de Ciências Escolar, que infelizmente esse ano, talvez o próximo não vai ter, né? Vamos ver. Gostaríamos de fazer uma Feira de Ciências, quem sabe um dia. Alguns alunos do sexto ano precisam classificar as rochas descritas a seguir. Então, como eles estão com dificuldades na tarefa, vamos ajudá-los, completando com MA para as rochas magmáticas. Eita, peraí, mudei de página. ESE para rochas sedimentares e ME para rochas metamórficas. Magmáticas, C, sedimentares, metamórficas. Muito bem. Deixa eu fazer aqui uma mudança. Aqui, transição da página. Aí, agora vai. Que agora não vai ficar mudando de página de soquinho, muito rapidamente. Isso, ela vai deslizar aqui, ó, uma para outra. Muito bem. Então vamos lá! O que é aí a rocha magmática? Vamos falar aqui das magmáticas, sedimentares e metamórficas. Vamos separar. Gente, de todas essas daqui, as metamórficas são gneiss. Gente, confundi tudo aqui, ó, desculpa. Esquece o que eu falei, é o seguinte. Deixa eu até aumentar aqui a minha câmera.
Tipos de rochas magmáticas. Rochas magmáticas, ou seja, aquelas que são formadas a partir do resfriamento, né, e endurecimento do magma. São, nesse caso aqui, o basalto e o granito, tá bom? São rochas magmáticas. Então, vou colocar aqui Ma de magmáticas nessas duas aqui. A gente coloca Ma aqui no granito, diminui um pouquinho, 9 tá bom. Magmáticas. E, meu Deus do céu, aqui. Ma também para o basalto, tá? São rochas magmáticas. Muito bem, muito bem, muito bem. Magmáticas. Muito bem, galera. Então, rochas sedimentares são aquelas que são derivadas, né, da pressão, ou, na verdade, da condensação novamente de sedimentos. Que são sedimentos? Pode ser areia, pode ser cal, pode ser partículas de solo, né, de terra mesmo, que acabam sofrendo pressão e acabam se aglomerando novamente em rochas, na forma de rochas. E nesse caso aqui nós temos o que? Nós temos o arenito e o calcário. O arenito ele é um tipo de rocha derivado aí da aglomeração novamente de grãos de areia, tá? E o calcário por aglomeração novamente por carbonato de cálcio, muitas vezes, né? O carbonato de cálcio se transforma em bicarbonato principalmente aí nos oceanos, né? E a própria pressão causada pela água dos oceanos faz com que esse bicarbonato se junte, né? Se aglomere, se junte, se condense e forme a rocha calcário, né? Então sobraram dois, que são rochas metamórficas derivadas de outras rochas, ou rochas sedimentares, ou rochas metamórficas, rochas sedimentares ou rochas magmáticas, né? No caso do mármore, ele é derivado do calcário, tá bom? E o gneiss, ele é uma rocha uma rocha metamórfica derivada principalmente do granito, tá? Mas também pode ser formada aí por várias outras rochas, tá? Como, por exemplo, o feldspato, né? Mas várias outras rochas, mas a principal formação do gneiss aí é derivada do granito. Então, granito e basalto são rochas magmáticas, arenito e calcário são rochas sedimentares, mármore e gneiss são rochas metamórficas. Vou colocar aqui para vocês. Muito bem, então ficou assim, né? Macê, macê. Beleza? Então ficou assim. Gente, se vocês acharem que eu estou falando muito rápido, é simples, é só pausar, né? Então, quando terminar de explicar ou de colocar aqui a minha resposta, e vocês quiserem fazer a de vocês com base no que eu escrevi, né? É só pausar e aí vocês podem ter o tempo do mundo, todo o tempo do mundo que vocês quiserem, e depois vocês continuem assistindo ao vídeo, tá bom? Então vamos para a sessão tarefa, que tudo isso foi tarefa, né? Mas agora vamos para a sessão que é chamada de tarefa efetivamente, né? Então, sobre o exercício 1 aí, retomando o que você aprendeu sobre tipos de rochas. Então, a gente vai ver aí como que a magmática intrusiva é formada, a extrusiva é formada, a rocha sedimentar, rocha metamórfica e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar com as minhas palavras, eu vou explicar falando para vocês sobre cada uma delas, tá? E depois vou colocar aqui na tela uma respostinha que seja interessante aí, que eu acredito que seja interessante, tá bom? Bom, então a rocha magmática intrusiva, que é essa daqui, né? Ela é formada como? A gente viu um esquema, e vocês fizeram um esquema na tarefa anterior que eu pedi para vocês, né? Que é o seguinte, ela é formada quando ocorre um choque de placas, uma placa tectônica desce, essa que desce, ela vai atingir uma temperatura muito alta e ela vai acabar derretendo. Consequentemente, ela acaba derretendo e acaba subindo, chegando muito próxima da crosta terrestre. Mas esse magma que é produzido, né, com o derretimento dessa placa que desceu, né,
ele acaba não chegando até a superfície do solo. E ele acaba, então, resfriando antes de chegar na superfície. Então, é uma rocha magmática que fica intrusiva, fica lá embaixo, né? Ela acaba se solidificando lá embaixo em vez de solidificar na superfície. Isso dá características diferenciadas para essa rocha magmática intrusiva, né? Ela é um pouco mais resistente, um pouco mais rígida, um pouco mais dura que a magmática extrusiva, que é essa de baixo aqui. Então, a intrusiva é produzida, né, a partir do resfriamento das rochas abaixo da superfície, embaixo da superfície, na crosta terrestre, mas embaixo da superfície, tá bom? Vamos colocar isso daí na tela para vocês. Alguns exemplos aí então para vocês, né? E também como ela é formada. Né? O magma, super resumido, né? Não tem como se resumir mais do que isso. O magma resfria e se solidifica no subsolo. Exemplos aí, o granito, que é famosinho, né? A gente vê muito por aí. Feldspato, que forma também, né, o mármore, uma das rochas que forma o mármore. Turmalina, diorito, ó, o pessoal do Minecraft aqui, ó, vai lembrar do diorito. Diorito e o basalto, que é um tipo de rocha aí muito comum na nossa região aqui, interiorzão de São Paulo, né? Foi ela, inclusive, que produziu, né, que a quebra dela, né, a desintegração desse basalto foi o que formou o solo que a gente conhece aqui como terra roxa, que é vermelha, né, como a gente viu algumas aulas atrás. Muito bem, agora a rocha magmática extrusiva, que é essa daqui, ela é formada quando o magma resfria e se solidifica na superfície, né? E ele se resfria mais rapidamente. Isso dá características diferenciadas também para essas rochas. Então, na tela para você aí. Então, o magma se resfria e se solidifica na superfície do solo, tá bom? Exemplos aí de rochas magmáticas extrusivas para vocês na tela. Gente, só uma breve correção aí. O basalto não é uma rocha magmática intrusiva. Se você copiou isso aí, apaga, tá? Ou risca, não sei se você fez de caneta, né? Procure fazer essas coisas a lápis. Basalto, ela é extrusiva, tá? Acabei errando aqui, peço desculpas, tá bom? Então, exemplos aí de rochas magmáticas extrusivas. Então, são esses daqui, tá? Riolito, andesito e basalto, tá? Andesito também tem no Minecraft, isso daí eu lembro também. Então, riolito, andesito e basalto. Muito bem. Então, vamos para a próxima, que é o tipo de rocha aí, chamada de rocha sedimentar. A rocha sedimentar ela é derivada, né, ela é produzida a partir do sedimento, né? Então, da pressão gerada, né, em cima de sedimento. O que é sedimento? Né? Pode ser, por exemplo, partículas, grãos de terra, grãos de algum tipo de solo, areia, argila e por aí vai. Né? Temos como exemplo aí, principalmente, o arenito, o argilito, o calcário, né? São tipos de rocha sedimentar e é onde nós encontramos também os fósseis, por isso que elas são tão importantes também. Então, basicamente, sedimentos, grãos de terra, né, por exemplo, eles sofrem pressão e se aglomeram, formando rochas novamente. Tá? Alguns exemplos para vocês, onde está a minha câmera agora. Bom, coloquei aqui as mais comuns, né, que são arenito, argilito e calcário. Muito bem, gente. Então, rocha sedimentar, pressão, né, em cima de sedimentos. Esses sedimentos formam rochas novamente. E os exemplos aí são o arenito, o arenito que é derivado da areia, né, pressionada, o argilito que é da argila, o calcário que é do carbonato de cálcio. Vamos então para as metamórficas. O que são as rochas metamórficas? São aquelas que sofreram mudanças, né, alterações, por conta de altas pressões e altas temperaturas. Então, rochas magmáticas ou rochas sedimentares sofreram mudanças, alterações aí, né? Sofreram por fenômenos naturais e se modificaram e formaram rochas metamórficas, beleza? Então, rochas magmáticas ou sedimentares sofreram alterações por conta de altas pressões e temperaturas, o que alterou suas características iniciais, tá?
principais aí, eu tenho uns nomes muito estranhos aí de rochas metamórficas, né? Mas as principais, vou até colocar aqui a minha câmera, deixa eu colocar mais para cima um pouquinho, para ver metamórfico aqui embaixo, né? Vamos colocar aqui, né? As principais aí são principalmente aí os mais comuns, né? O mármore, e que é o mármore é uma mistura de três rochas, né? Quartzo, feldespato e mica, né? São três rochas que se juntam, né? Por metamorfismo. E também o gneiss, que é muito comum, principalmente na região do Rio de Janeiro, né? Aquela região lá do Corcovado, né? Do Pão de Açúcar, são todas rochas metamórficas, gneiss, tá bom? Muito bem, galera. O negócio tá demorado para acabar, né? Calma que tá acabando. Tem mais 2 exercícios e a gente vai para o Você Aprendeu, que também é rapidinho. Eu quero que vocês façam aí junto com esse exercício. Então, vamos lá. Vamos ler o exercício 2. Calma aí, deixa eu tirar essa câmera daqui. Aí. Os brincos representados na imagem ao lado, que meu cabeção tá na frente, peraí. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Os brincos, que são esses daqui, maravilhosos, igual quando você vê na televisão, né? Eles vendendo os brincos. Esses brincos aqui estão em promoção, né? Um par por 20 mil reais, né? Tipo assim. Os brincos representados na imagem ao lado foram confeccionados com obsidiana, que serve para fazer aqueles portais lá no Minecraft. Não, tô zoando. Isso daí é só no Minecraft mesmo, tá? Que ele parece, né? A obsidiana ela parece um vidro, né? Ele é um tipo de rocha com esse aspecto vítreo que a gente chama, né? Também conhecida, como eu falei, como vidro vulcânico. A obsidiana é uma rocha utilizada na confecção de joias desde aproximadamente 5 mil anos atrás. Até os nossos antepassados aí, antigos faziam esses acessórios, né? A obsidiana é classificada como rocha magmática extrusiva. E por que ela é considerada rocha magmática extrusiva? Porque ela foi formada através do resfriamento do magma, quando esse magma chegou à superfície, ó, X, lado de fora, X, não é in, é X, né? Então, o magma ele se resfriou na superfície da Terra, por isso é chamada de rocha magmática extrusiva, tá bom? Então, vou colocar uma respostinha bacana aqui para vocês. Ó, geralmente as minhas respostas dão uma bíblia, hein? Nesse caso, não, ó. A obsidiana é considerada uma rocha magmática extrusiva porque é derivada do magma resfriado na superfície do solo. Muito bom, galera! Então vamos para a parte B, né, dessa questão 2 aí. Tá falando sobre terra roxa, que não é roxa, é vermelha, né? Derivada do basalto. Terra roxa é o nome dado a um tipo de solo encontrado principalmente no estado de São Paulo, aqui, né? Nosso estado. Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Esse solo é resultante da decomposição de uma rocha magmática extrusiva, muito comum no Brasil. Que rocha é essa? Quem sabe o nome dela? Essa rocha é o basalto, né? Então, a terra roxa é um tipo de solo derivado da decomposição, podemos dizer, né, do basalto. Ou quebra do basalto, né? De um tipo de rocha magmática extrusiva, né? Mas não vamos precisar escrever tudo isso. De tipo de rocha chamada basalto. Muito bem. Terra roxa é um tipo de solo. Exatamente, derivado da decomposição de um tipo de rocha chamada basalto. Muito bem. Escrevi tipo 2 vezes, né? Mas tudo bem, deixa assim. Terra roxa está derivada do basalto. Muito bem, gente. Então, fizemos aí o exercício 2A. Está aqui. Pausa aí para você copiar ou você fazer sua resposta com base nessa resposta aí. B. Pausa aí, se precisar. E nós vamos para o Você Aprendeu da página 342. Eu sei que a tarefa era a página 343 e 341, mas eu vou fazer com vocês aqui, nesse momento, ao vivaço, não ao vivaço não, né, gravadaço, esse Você Aprendeu.
vamos ler esses textos aqui e responder essas questões. Vamos ver o que a gente aprende nessa unidade aí. Espero que vocês tenham aprendido. Então, deixa eu pegar aqui essa... Deixa eu dar um zoom. Calma aí, deixa eu dar um zoom maior. Deixa eu pegar a câmera e colocar do lado. Aí, colocar mais para cá. Muito bem, a câmera aqui. Aí. Vamos lá, então. Rochas são... Cadê minha... Aqui, tá aqui meu mouse. Ah, não, é mais para cima. Calma aí. Aí, agora sim. Rochas são agrupamentos de minerais que ocorrem em grande extensão na crosta terrestre e na superfície do planeta. Beleza. Fundo do oceano também, né? As rochas podem ser classificadas como magmáticas, sedimentares ou metamórficas. As rochas magmáticas ou ígneas são formadas pelo resfriamento do magma, sendo classificadas como intrusivas ou extrusivas. As rochas sedimentares são formadas pela computação dos sedimentos provenientes das outras rochas. Muito bem. E as rochas metamórficas originam-se de transformações físicas e químicas sofridas por outras rochas. Tá certo, beleza. Que tipo de rocha predomina na região onde você mora? Um tipo de rocha que predomina? Vamos lá, é o basalto, né, gente? Que forma, inclusive, a terra roxa, que é o tipo de terra mais predominante na nossa região, no interiorzão de São Paulo. Então, o tipo de rocha mais comum da minha região é o basalto, que é uma rocha magmática extrusiva. Beleza? Então, basalto é um tipo de rocha magmática extrusiva. Muito bem. Opa. Muito bem. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos para a que está do lado aqui, né? Essa questão aí que está do lado. Então, o tipo de rocha mais comum aqui é o basalto. E ela é uma rocha magmática extrusiva. Muito bem. Vamos ler essa questãozinha aqui, esse texto muito interessante aqui, que é o seguinte. Fósseis. Perdão. Fósseis são vestígios de seres vivos preservados com o passar dos tempos por meio de processos naturais. Paleontologia é a ciência que tem por objetivo o estudo desses fósseis. A fossilização é um processo lento que pode ocorrer de várias formas, como por mineralização, moldagem, conservação ou mumificação e impressão. Gente, processo natural de conservação de um fóssil tem um nome, né? Então, esse processo, vou até escrever agora aqui, esse processo é chamado de fóssil, né? Fossilização. Pronto. Fossilization. É chamado de fossilização. Vou até deixar grandão aqui, ó, porque tem espaço. Mais ou menos. Então, esse processo é chamado de fossilização. Muito bem, galera, muito bem. Encerramos aqui essas atividades, fizemos aqui em cima o Você Aprendeu, né? Basalto aqui do lado, né? Falando sobre o basalto, sobre o principal tipo de rocha da nossa região, e aqui sobre a fossilização. Então é isso, ó. Ficou bem longo, né? Ficou 50 minutos de vídeo, mas é a vida. A gente vai ficando por aqui. A gente não, eu, né? Vocês também, consequentemente. Eu vejo vocês então numa próxima, eu vejo vocês na sala de aula, vejo vocês no Zoom, né? Pretendo aí fazer mais vídeos para vocês, para explicar, para fazer revisão dessas atividades. E vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.